E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai para uma resolução de exercícios, certo? Onde eu vou contemplar um pouquinho para vocês de tudo que a gente falou sobre ecologia. Principalmente ali, olha, quando a gente falou ciclos biogeoquímicos, relações ecológicas e assim sucessivamente. Então, a gente tem que pensar o seguinte: como eu posso ser cobrado na prova do Enem com ecologia? Simples, pessoal. Observem aí comigo essa primeira questãozinha, que diz o seguinte: a erva de passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras. No entanto, a erva de passarinho retira a água e sais minerais da planta hospedeira, enquanto as bromélias apenas se apoiam sobre elas. As relações da erva de passarinho e das bromélias com as plantas hospedeiras são, respectivamente, exemplos de quê? Pessoal, se liga só. Erva de passarinho, ela precisa fazer o quê? O próprio texto está dizendo: retirar água e sais minerais da planta hospedeira. Então, isso vai implicar em ser uma relação de parasitismo, porque ela vai precisar retirar algo da planta, não vai dar nada em troca e só vai prejudicar. Então, nós temos o primeiro tipo de relação, parasitismo, certo? As bromélias são orquídeas, elas vão simplesmente morar na planta. Se ela está tendo uma relação de moradia sem prejudicar as plantas, então a gente diz que é uma relação de inquilinismo. E nesse caso aí, como se trata de uma orquídea, de uma bromélia, então eu vou estar tendo uma relação de epifidismo. Então, sendo assim, a letra A vai contemplar a nossa resposta. Parasitismo para a erva de passarinho, epifidismo para as bromélias. Ok, gente? Então, se liga só. Na segunda questão, nós estamos envolvidos com ciclos biogeoquímicos e, mais especificamente, aquele ciclo que mais é cobrado no Enem. É o ciclo do nitrogênio. Se liga só na questão. Diz o seguinte: a maior parte do nitrogênio que compõe as moléculas orgânicas ingressa nos ecossistemas pela ação de quê? Primeiro, vamos só relembrar uma coisinha. Nitrogênio é um gás muito mais leve que o oxigênio, então ele está acima da gente. Não podemos absorver ele diretamente através do ar. Então, precisamos de uma forma de absorção. Geralmente absorvemos através de alguns tubérculos, raízes em si, certo? Então, o que é que acontece? O nitrogênio, quando está no ar, lá em cima, ele vai sofrer a ação de raios, de bactérias que vão fixar esse nitrogênio na Terra. O nome dessa fixação biológica do nitrogênio na Terra é amonificação. Nitrogênio no ar é nitrogênio, mas bactéria age e vai fazer com que haja uma amonificação. Da amonificação, eu vou transformar através de bactérias em nitrito e nitrato. E aí eu posso absorver, porque vai ser um sal. Depois, para esse nitrogênio ser devolvido, eu vou precisar de quê? Simplesmente de bactérias desnitrificantes. Sendo assim, o quê? Como ele vai ingressar esse nitrogênio para fazer parte do nosso dia a dia? Através das bactérias. Letra C contempla a resposta. Beleza, pessoal? E essa terceira questão? Fala um pouquinho sobre o quê? Se liga. As cianobactérias podem ser consideradas seres vivos autossuficientes, porque são capazes de quê? Gente, autotróficos. Autotrófico. O ser autotrófico é aquele que produz o seu próprio alimento através de matérias inorgânicas e da luz do sol. No caso das cianobactérias, elas vão conseguir fixar tanto o nitrogênio quanto o gás carbônico sobre a forma de matéria orgânica, certo? Então, esse é um grande diferencial. Aí eu te lembro também sobre os plânctons, fitoplâncton, responsável pela produção de oxigênio na Terra. Então, eles realizam fotossíntese porque eles vivem na superfície dos mares e oceanos. Se ligaram nisso? Sendo assim, letra A vai ser a respostinha de vocês. Beleza, gente?
Alguma dúvida? Não, né? Que eu não posso nem ver vocês. Vocês é que estão me vendo. Então, vê só. Na quarta questão, eu digo, considere as 3 cadeias alimentares a seguir. Se liga só, pessoal. Quando eu digo aí, considere a seguir. Primeiro, vegetação, insetos, anfíbios, cobras e fungos. 2, vegetação, coelho, gavião. 3, fitoplâncton, zooplâncton, peixes e tubarão. Quando eu olho para essas cadeias alimentares, de cara eu já vejo uma coisa que tem que existir. Produtores. Todos têm produtores logo no início dessa cadeia, certo? E a pergunta é: a maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados estará o quê? Primeiro, revisa o que é nível trófico. Nível trófico vai ser o local, certo? Onde o ser vai ocupar em determinada cadeia, em determinada pirâmide, certo, gente? Então se liga, a maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados estará em quê? Letra C, na 2. Ah, professor, por quê? Porque, vê só, vegetação, coelho e gavião. Aí eu só vou ter um produtor, consumidor de primeira ordem, no caso um herbívoro, que é o coelho, e um consumidor de segunda ordem. Nas outras, eu vou ter produtor, consumidor de primeira, segunda e terceira ordem. Beleza, galera? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito disso aí. Quinta questão. Qual a afirmativa correta? Bora lá, galera. Na letra A diz: o local do ecossistema onde vive uma determinada espécie é denominado habitat. Coloca a interrogaçãozinha e fica pensando um pouquinho, certo? Letra B. Populações são conjuntos de indivíduos geneticamente iguais? Não, gente. Conjunto de indivíduos geneticamente iguais são clones. Clone é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vive no mesmo habitat. Nada a ver com a questão. Letra D. Ecossistema é a palavra empregada para indicar o conjunto de populações de um ambiente. Se liga, gente. O conjunto de populações de um ambiente é uma comunidade. Comunidade é a palavra que indica o conjunto de indivíduos de uma espécie, de uma mesma espécie, que habitam uma região. Gente, o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma região é a população. Sendo assim, a letra A contempla a gente. Ah, professor, por quê? O local do ecossistema onde vive uma determinada espécie é o habitat, ok? Então, se liga nisso. E a relação que você vai ter com esse habitat, eu chamarei de nicho ecológico. Na sexta questão, diz o seguinte: considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada pelo quê? Vamos lá, gente. Reduzida a área de solos agricultáveis, eu estou falando de uma grave crise de recursos hídricos, de água. Ausência de reserva de água subterrânea, o sertão é rico em água subterrânea, mas nem todo mundo consegue explorar. Você tem que conversar com você mesmo, você tem que refletir a respeito disso. Escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas, falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar, degradação dos mananciais e desperdícios no consumo. Pessoal, é uma questão altamente Enem. Enem, ele se preocupa com qualidade de vida e ele também se preocupa com que você entenda o sentido, primeiro, da sustentabilidade, de reciclar, de reutilizar, de não jogar lixo em qualquer canto, lixo no chão, que as pessoas gostam, por exemplo, reclamar, fulano joga lixo, polui de todo jeito, mas pega lá, tipo, uma latinha de refrigerante, energético, seja o que for, e joga e diz, não, outra pessoa vai apanhar, joga garrafa de 2 litros, por exemplo, em bueiros, e acaba entupindo. Então, tem que existir uma consciência, pessoal, chega de hipocrisia, ok? Então, quando a gente analisa essa questão aqui, considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, a gente tem que preservar os mananciais,
certo? Por quê? Porque quando eu preservo os mananciais, eu preservo todo um ecossistema aquático. Beleza? Então, sendo assim, a letra E de Enem. 21 de janeiro. Sétima. Todos os seres vivos relacionam-se uns com os outros, tanto entre indivíduos da mesma espécie, relações intraespecíficas, quanto de espécies distintas, relações interespecíficas. Essas relações podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou desarmônicas, quando pelo menos um deles é prejudicado. São relações desarmônicas. Acompanha comigo. Amensalismo, parasitismo, competição e predação. Letra B. Mutualismo. Gente, vamos lembrar de mutualismo. Mutualismo é quando dois se beneficiam ao mesmo tempo. Então não é uma relação desarmônica. Corta. Comensalismo. Comensalismo não prejudica ninguém. Lembra do tubarão e o peixe rêmora? Corta. Amensalismo, parasitismo, competição e sociedade. Sociedade, gente, tirem por nós. Existem divisões de tarefas, certo? Inquilinismo, parasitismo, competição e predação. Inquilinismo não prejudica ninguém. Sendo assim, novamente, a letra A vai contemplar. Ah, professor, por quê? Amensalismo é uma relação desarmônica, certo? Você lembra logo de antibiose, que é quando uma espécie cresce, que vai jogando coisas tóxicas no seu ambiente. Parasitismo, competição e predação. Competição é uma relação desarmônica necessária, assim como a própria predação. Predação. Certo. Beleza. Enganchei. E a oitava questão e última diz o seguinte. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca o quê? Gente, o que é que o excesso de carbono provoca na atmosfera? O escurecimento. Como consequência do escurecimento, o efeito estufa, que vai aumentar. Lembrem-se, não podemos viver sem efeito estufa. Precisamos do efeito estufa, mas o excesso dele prejudica. Então vamos comigo, acompanha só. Letra A diz: aumento da porcentagem de carbono contido na Terra, redução da taxa de fotossíntese nos vegetais superiores. Tem alguma coisa a ver? A redução da taxa de fotossíntese, gente? Aumento da produção de carboidratos de origem vegetal. Nada a ver com o contexto. Aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Então a gente já coloca logo aí 3, nada a ver. Mas preste atenção comigo. A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca. Se eu estou dizendo que provoca, eu já estou remetendo a uma ação antrópica, a um efeito artificial. O carbono existe na Terra, precisa se renovar, mas o excesso é produzido. Então vai aumentar o quê? A taxa de porcentagem de carbono contido na Terra. Única e exclusivamente isso. O próprio texto já está te entregando essa questão. Bom, pessoal, eu espero que tenha dado para vocês tirarem algumas dúvidas, certo? E até a próxima. Certo, galerinha?